Aqui ao meu lado, Daniele Garcia, candidata a prefeita de Aracaju, é minha entrevistada a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Lembrando a você que queira participar e interagir com a candidata, mande sua mensagem por texto, tá bom? Nós não vamos colocar áudios de ouvintes, mas queremos fazer sua pergunta, claro, sua interação com a candidata. Basta você mandar sua mensagem por texto. Daqui a pouquinho tem pesquisa para a Barra dos Coqueiros, hein? Daqui a pouquinho, divulgação de pesquisa com cenário para a Barra dos Coqueiros. Delegada Daniele Garcia, muito bom dia. Bom dia. Cansada? Bom dia. Muito, muito. O debate ontem terminou 1h da manhã. 1h da manhã, rapaz. Eu acompanhei todinho, Fui dormir mais de 2, né? 6h30 já estava aqui de pé, então... Um dos pontos polêmicos do debate, seu enfrentamento com a candidata Candice Carvalho, e a pergunta dela é se você tem fixação por Rogério Carvalho. Ai, gente, que pergunta ridícula, né? Que pergunta ridícula. Misógina. Imagine se eu fizesse essa pergunta para Candice. O PT hoje estava me esculachando em tudo que é lugar. Né? E veja, a minha pergunta para ela era simples. Ela o tempo todo se referia a Iandra de André, Iandra Moura, você quer esconder seu pai, Iandra, você quer esconder Belivaldo. E ela, ninguém pode falar em Rogério Carvalho. E a minha pergunta não é por outra questão, senão para esclarecer que, obviamente, todos conhecem Candice, era uma jornalista. Que militância no PT Candice tinha ou teve? Nunca teve. Então, a vinda dela para a política... E outra coisa, qual contato Candice tem com Lula? Ou teve, ou tinha? Se hoje tem por causa do marido. Então, é natural a pergunta, né, sobre Rogério. E ela sempre se irrita muito, né? Mas perguntar se eu tenho fixação pelo marido é desrespeitoso, né? Foi desrespeitoso. E eu espero que ela reflita, né? E depois até peça desculpas publicamente. Porque se o contrário tivesse acontecido, seria uma enxurrada de notícias, enfim, de ataques que eu sofreria, né? Mas, enfim, a resposta que eu dei para ela, eu sou uma mulher casada e muito bem casada, eu me dou respeito, né? Eu não preciso ter fixação por absolutamente ninguém. Minha fixação é pelo meu marido. E a minha pergunta é legítima, né? Eu nunca escondi ninguém. As pessoas até falam, às vezes, o senador Alessandro Vieira, o presidente do meu partido, esteve nas minhas carreatas, participou do meu programa político. Eu nunca o escondi. Então, esse costume de esconder aliados não é meu. Pode ser de Andra, pode ser da própria Candice, mas não meu. Falando em marido, como é que Ricardo acompanha tudo isso, todo esse processo? Ele é aquela calma, né? A calma em pessoa. Como é que ele acompanha um pouco esses bastidores, os ataques, rede social, os debates, enfim? Como é que é o papel dele nesse período de campanha com você? Narciso, assim, a família sempre sofre um pouquinho mais, né? Minha mãe, então, ficou um siri na lata. E ela ficou assistindo até o final. E ontem, quando eu saí lá da TV, ela mandando mensagem, por que falou isso de você? Mas Ricardo, ele é mais centrado, é até bom, porque ele é muito tranquilo. Né, um cara experiente. Magá foi deputado federal, Ricardo morou em Brasília, né? Ele foi conselheiro federal de medicina. Então, graças a Deus, é uma pessoa que é muito tranquila. O que eu tenho de agitado, ele tem de calmo. E esse equilíbrio é importante para a nossa vida, né? Porque senão, 2 siri na lata dentro de casa não dava certo, né? Então é isso. Entre os pontos altos do seu programa eleitoral, quero aqui publicamente lhe confessar, a participação de sua filha foi bastante interessante. Como é que foi um pouco isso? Maria, em um dos programas ela explica isso, né? Lá em 2020, Narciso, quando eu fui candidata a prefeita, a Maria era terminantemente contra, né? Ela tinha 20 anos e ela dizia, minha mãe, para que você precisa da política? Você é delegada, todo mundo, né, reconhecida, a política não paga as nossas contas. E ela não entendia um pouco essa minha vontade, né? Esse meu desejo de vir e os motivos, né, pelos quais eu estaria na política naquela época. E não participou de nenhum ato de campanha. No finalzinho da campanha de prefeita, teve um evento de mulheres que ela foi. Inclusive, me pegou de surpresa, foi até bem emocionante. Depois veio a campanha de Senado, e ela estava morando fora do país, ela foi fazer faculdade no Canadá, e ela não participou. E dessa vez, assim, por conta própria, ela falou, minha mãe, eu quero estar do seu lado. E foi muito surpreendente para mim, porque lá em 2020, ela foi muito atacada também nas redes, né? Naquela época, eu já noticiei isso em algumas entrevistas, eu fui a 4ª mulher mais agredida nas redes sociais do Brasil, naquela eleição de 2020. E os ataques não são somente a nós, né, candidatos, são a família também. E ela sentia muito esses ataques, né? Então, eu acho que ela veio agora... É engraçado como a gente vai ficando mais velho, né? E os filhos sentem um pouco... Nossos pais também, né? Como se eles estivessem nos protegendo.
Então, ela decidiu que viria e trabalhou na parte de comunicação, na área de comunicação com a gente, né? Se doando. Ela é da área? Ela é da área, sim. Ela tem o emprego dela, mas nos horários de folga, né? Ela estava sempre me ajudando, cobrindo, ajudando a nossa equipe, participando das carreatas, enfim. Ontem eu fui pra TV, ela queria ir, eu que não quis que ela fosse, né? Eu falei, filha, fica em casa, porque vai me deixar mais tensa, né? Mas é isso. E pra mim foi uma gratíssima surpresa que Maria tenha participado, porque é um momento bem difícil a eleição na vida de todo candidato, né? Então... Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance, associada à BNT e à Associação Nacional de Fabricantes de Esquadria de Alumínio, que garante aos seus clientes produtos seguros de altíssima qualidade. Leve Alto Padrão para a sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão, o nome já diz tudo. Telefone de contato 999860986, 999860986. Mude sua vida financeira com Banese Card e a MovePay. Mais controle nas suas compras e pagamentos rápidos e seguros. Acesse e saiba mais em movepay.com.br, banesecard.com.br. Dani, essa campanha começou com um discurso de que ela seria a campanha das mulheres. O que é que você está sentindo até este momento? Eu continuo achando que foi a campanha das mulheres, né? Inclusive pela participação massiva. É histórica. Sim. Veja, no Brasil você não viu tantas candidatas numa única capital, né? Numa única cidade. Então isso é muito representativo. A gente entender que a mulher tem sim que estar no balcão também, discutindo política, discutindo orçamento. Chega de acharem que nosso papel é só de coadjuvante, né? Então, ontem a cena era até estranha, ver apenas um homem ali entre tantas mulheres, né? E mulheres que têm a sua história, mesmo que tenham chegado até ali por causa do pai, do marido, mas são pessoas que também, de alguma forma, né, têm uma vida própria, vamos dizer, têm uma carreira. Então, eu tenho certeza que já ficou na história o fato de sermos muitas mulheres candidatas. E eu gostaria de ver uma mulher candidata, prefeita de Aracaju, Narciso. Eu acho que a gente tem um olhar diferente para tudo, sabe? Gerar um filho, não precisa ser mãe, mas o fato de nós sermos aptas a gerar, essa coisa do cuidado, né, enfim, de doarmos a nossa vida para os nossos filhos, isso é muito forte na mulher. E a nossa população é muito carente ainda, né? Muito carente de tudo. Então, esse espírito de cuidado, de cuidar, de estar junto, de deixar até a nossa própria vida pelo outro, é importante. Os homens são muito pragmáticos, né? São muito matemáticos. E acho que a gente está precisando desse sentimento feminino, materno, para gerir cidade, para gerir as coisas. Você começou a campanha, as pesquisas lhe apresentavam como disputando uma vaga no segundo turno. Hoje, qual é a sua avaliação? Veja, eu continuo achando que a gente tem um potencial de voto muito bom, seja em Aracaju, seja em Sergipe. Mas é claro que essa é uma eleição difícil, né, para todos, especialmente para mim. Eu não tenho as máquinas, né, apesar de Emília ter dito que eu sou candidatura laranja, para mim era muito mais fácil ou não ter disputado a eleição, ou ter aceitado um serviço de Luiz Roberto. E esse papel nunca me coube, né? Então, para mim é mais difícil. Eu nem tenho as máquinas, nem tenho o dinheiro que Yandra tem, e que inclusive a gente não sabe nem de onde vem. Eu perguntei isso a ela ontem, acho que ela nem conseguiu responder direito. Porque, de fato, Narciso, eu sei quanto custa cada bandeira, cada wind banner, cada pessoa para segurar a bandeira. Como é que a gente tem fundos eleitorais similares e a gente não consegue ter o mesmo volume na rua? Isso é latente, né? Só não enxerga quem não quer. Então, é uma eleição extremamente difícil. Mas isso não me desanima em momento nenhum. Eu estou fazendo a minha parte. Olha, eu ontem no debate encerrei minha fala falando o seguinte: nós vimos de tudo nessa campanha. Denúncia de absolutamente tudo, né? Suposta trapaça nas vésperas de debate, rachadinha, demissão por justa causa, envolvimento com máfias dos shows, superfaturamento de contratos, abuso de poder econômico, compra de voto, pagamento para botar... suspeita de pagamento, de botar bola ou adesivos nos carros, né? Utilização do transporte aplicativo, que é proibido, né, também para divulgação de candidata. Então a gente viu de tudo nessa eleição. Vocês só não viram uma coisa: o nome de Daniela envolvido em absolutamente nada. Isso, inclusive, eu registrei na última domingueira. Sim. Você é candidatura ilesa. Nada. Até o presente momento. Vai até domingo assim? O que mais vão descobrir da minha vida? Sei lá. O que mais vão descobrir da minha vida? Em 2020 descobriram uma bomba.
Qual era? Não Um lembro. IPTU atrasado de um apartamento meu que aquela estava ação do alugado. IPTU. Perfeito. Né? E me lembro que na época saiu assim, Mas já pagou, não? dívida milionária. Eu nem sabia da dívida, né? Aí entrei no site da prefeitura para saber se tinha algum... E realmente tinha uma dívida desse apartamento meu que estava alugado. R$3.000 era a dívida. Na mesma hora eu emiti o boleto e paguei, né? Aliás, para não dizer que você passou ilesa, voltou aquela crítica política do Suquita nessa eleição, né? Ah, mas isso é um elogio, né? Isso é um elogio. Essa crítica política que sempre lhe foi feita, você acha que se esvaziou? Porque a gente percebe que não teve mais um pouco assim desse uso, de que Daniel Garcia fez as operações naquele momento, cenário daquele momento político, policialesco, vamos dizer assim, que você apareceu ali naquele contexto da Lava Jato. Você acha que isso, aos poucos... Não, eu acho que se ficou esvaziou? claro para as pessoas, ficou claríssimo para as pessoas, que se eu quisesse me utilizar politicamente das ações da Deltap, eu teria sido candidato em 2018 e talvez estivesse com mandato hoje, né? Então, quando... Sim, dizem nos bastidores que era você o nome, depois Sim. você abriu para Alessandro, é isso? Não, abri não, porque na verdade Alessandro já tinha filiação partidária na rede, eu nunca tive filiação, nunca nem passou pela minha cabeça ser candidata. Entendi. Então, eu acho que é claríssimo hoje que não houve, né, a intenção de atuar na Deltap. Veja, 9 anos eu atuaria na Deltap pensando que... E outra, né? Com relação a Suquita, a prisão de Suquita se deu em 2014. Imagine que mente diabólica seria de Daniele eu prender Suquita em 2014 pensando na eleição de 2020. 6 anos depois? Como assim? Né? Então, óbvio que a gente tem que E de um dar... município que você não disputou. Né? Óbvio que a gente tem que dar um desconto à Suquita, né? Uma pessoa que... Uma figura folclórica, vou chamar assim, né? Pra não descer no nível dele. E... Então, eu acho que as pessoas hoje já estão certas de que não houve... E me lembro, viu, Narciso, que naquela época, em 2017, eu fui exonerada da Deltap. E para a eleição de 2018, eu fui procurada por vários partidos. Eu fui procurada por Laércio. Eu me lembro de que eu tomei que eu almocei no Cacique chá com Laércio. Se filiar ao PP, venha ser candidata. Eu fui procurada por Emília várias vezes. O pessoal do Patriota foi até a delegacia da Barra dos Coqueiros, onde eu estava lotada, para assinar a ficha de filiação. E eu não assinei. E Alessandro, que se colocou como candidato a Senado, inicialmente era pré-candidato a deputado federal, e queria que eu tivesse saído também na eleição. E nunca passou pela minha cabeça. Então, assim... Momento melhor do que aquele para me utilizar da minha imagem, né, que estava tão em voga naquela época na mídia toda por conta das operações, eu não teria tido. Então, eu tenho uma consciência extremamente tranquila. Fiz tudo o que tinha que ser feito. Investiguei, todas as denúncias que chegaram para mim foram devidamente investigadas. Não ficou nada sem investigação, sem o encaminhamento devido. E eu não me arrependo de absolutamente nada. Pergunta que lhe foi feita ontem, e aí eu repito. Você investigou e fez um aprofundamento naquilo que se ficou chamando de Torre de Babel. Sim. Que era um aprofundamento dos contratos da empresa Torre com a Prefeitura de Aracaju. Chega agora a reta final da campanha e novas denúncias surgem de aditivos, contratos emergenciais, etc. Como é que você acompanha um pouco esta realidade? E por que naquela época aquilo que foi investigado não proliferou? Não prosperou, melhor dizendo. Na verdade, eu até falei isso ontem no debate. Não é que não prosperou, não. O processo está em andamento. Ainda está em andamento. Está em andamento. Tem denúncia, já foi para instrução. Então, o nosso inquérito virou processo. E o processo está em andamento. E pode vir condenação, ou não. Então, não é que aquilo morreu. É que, infelizmente, o tempo da justiça não é o tempo da gente, né? Não é o tempo que as pessoas esperam a agilidade de ter os resultados. Então, engraçado, aquela investigação, Narciso, foi assim. Inicialmente, a Torre veio e protocolou, através do advogado do Evânio, né, uma denúncia contra a Cavo, que era a empresa que fazia coleta de lixo no município. E a gente, então, instaurou um inquérito contra a Cavo. E foi assim, investigado de todas as formas. Quebra de sigilo telefônico, telemático, todas as medidas cautelares foram pedidas. E ao final da investigação, Gabriel, que era o delegado, né, que presidia esse inquérito, entendeu que não prosperava nenhuma denúncia da Torre contra a Cavo. Porém, a Cavo também apresentou para a gente uma série de denúncias contra a Torre naquele momento. E, inclusive, dentre as denúncias, ele fazia um comparativo do valor dos contratos, né, e da quantidade de lixo que se produzia na cidade. Então, por exemplo, considerando que nós não tivemos um aumento populacional gigantesco, nós já estamos numa
vamos dizer assim, numa linha mais horizontal de crescimento populacional, não justificava que a Cavo, por exemplo, recolhesse X toneladas de lixo e que a torre tivesse recolhido muito mais em tempos anteriores. Ou seja, a população decresceu assim, a quantidade de lixo diminuiu drasticamente, o que aconteceu? Então, havia uma suspeita de que a pesagem do lixo, a fraude estaria na pesagem do lixo. O lixo orgânico, né, que é a parte da coleta que a torre faz, ele não pode ser pesado com entulho. O peso do lixo orgânico tem um preço e o do entulho tem outro. Então, havia a suspeita de que havia uma mistura para que o lixo orgânico pesasse mais e, com isso, desse um valor maior. Então, a investigação foi nesse sentido. E a investigação continua. Aliás, é até importante dizer que, recentemente, porque a torre entrou com 2 ações contra mim, na campanha de 2020. Uma da pessoa jurídica, empresa Torre, e outra dos sócios, né? Do diretor e do sócio proprietário. Por dano moral. Pedindo, inclusive, cada um R$100 mil por conta por a gente ter citado todos esses fatos, né? Tá boa na de eleição. bolso você. Hã? Tá boa de bolso. E nós ganhamos, em última instância, as duas ações. Então, o processo morreu, né? E tudo que eu estou falando aqui são coisas públicas que foram divulgadas na imprensa e que está no processo, todo mundo tem acesso. Então, mas você falou, né? Isso foi perguntado ontem. Eu tenho a tranquilidade de dizer tudo, absolutamente tudo que chegou para mim. Veja, eu estou dizendo a você que eu investiguei a Cavo e a Torre. Podia ser a empresa de João, de José, de Maria, pouco importa. Eu fiz a minha parte. Aí eu lhe pergunto, reforço a pergunta feita ontem. Foi por isso que você não quis ser vice de Luiz? Não, eu falei que foi um conjunto de fatores, né? Mas, veja, primeiro, eu acho que o meu eleitorado não entenderia essa minha junção, aceitar o papel de coadjuvante numa chapa de Luiz Roberto. Nada contra Luiz. Mas, veja, a gente sempre fez críticas à gestão de Edivaldo. E eu continuo fazendo. Eu tenho a independência de continuar fazendo. Ontem, inclusive, no debate, fiz vários questionamentos. Então, que bom que eu tenho essa independência, né? Porque, ao contrário do que dizem, o fato de eu ter sido secretário de Estado, até bem pouco tempo, não me deixou amarras nenhuma. Eu me sinto completamente livre de falar absolutamente tudo que eu penso. Então, não foi por conta disso, é um conjunto de fatores, mas especialmente pelos meus eleitores não entenderem jamais essa junção, e 2, porque eu não aceitaria o papel de coadjuvante. Agora, Dani, me diz uma coisa. Há quem diga que se você não tivesse aceito o cargo de secretária de Estado das Mulheres, estaria hoje voando nesta eleição. Que a ida para o governo acabou impactando na sua imagem. Qual é a avaliação que você faz hoje? Narciso, é possível? Mas eu faria tudo de novo? Faria. Sabe por quê? Porque naquela época nós tínhamos 2 pessoas disputando a eleição. E lembrando que o meu voto no primeiro turno foi no senador Alessandro, para governo, né? Nós fizemos campanha juntos. Você foi candidato a Senado na chapa. E ele governador. No segundo turno, tínhamos 2 candidatos. E a gente precisa entender o nosso papel, a responsabilidade que nós temos numa eleição. Será que eu me sentiria confortável de ter Rogério Carvalho como governador do estado de Sergipe? Depois de todos os problemas da saúde, depois da criação da fundação, depois de todas as judicializações, depois de uma série de ações de improbidade administrativa. Então, eu tinha que fazer uma escolha. E eu fiz a escolha. Então, eu me sinto responsável por hoje nós não termos Rogério como governador do estado de Sergipe. E mais do que isso, eu me sinto feliz de saber que em 1 ano e meio de secretária, eu ajudei a muitas mulheres. Em todas as carreatas que por onde eu andei, alguma mulher, em algum momento, corria para mim e dizia: eu sou assistida pelo SEMAIS, doutora, muito obrigada. Então, assim, ter um mandato eletivo pode ser muito importante para algumas pessoas. Algumas pessoas estão dispostas a vender, inclusive, alma ao diabo. Não é a minha vibe essa, sabe? Eu não sou política profissional, eu não tenho político em casa, eu não nasci nesse meio. Então, ter um mandato ou não ter um mandato não é o mais importante para mim. O mais importante para mim é posicionamento, eu entender que eu tenho um papel importante para decidir coisas. Veja, imagine você que eu não vá para o segundo turno. Você acha mesmo que o meu papel não seria importante no segundo turno? Claro que é importante. E é óbvio que eu vou me posicionar, não tenha dúvida.
Então, eu prefiro ter esse papel de protagonista do que pensar que eu poderia estar em mandato ou não estar em mandato, porque esse não é o objetivo principal. O objetivo é outro. Vamos voltar aqui com a entrevista com Daniele Garcia e Magna Santana para perguntá-la. À vontade, Magna, 7h51. 7h51, obrigada, Narciso. Bom dia, candidata. Daniele, meu questionamento, eu vou puxar um pouquinho também do que ontem, um pouco do debate, e agora que Narciso também colocou, sobre essa questão de eu puxo esse gancho, aliás, do que vem, não, eu vou excluir, perdoe-me, vamos voltar, vou excluir essa parte do debate. Mas o que vem acontecendo na campanha eleitoral... Agora né, você deixou todo mundo trocas... curioso, que parte é essa que você vai excluir, Magna Santana? Não, eu ia entrar nessa questão aí do marido, mas deixa pra lá. Ela já explicou sobre isso, né? Não, ela explicou, mas é que eu ia para uma outra vertente. Você tá igual a Fifi da esquina, gosta de ficar provocando. Abre o microfone para Daniela aí. Magna, até eu fiquei curiosa, Magna, agora você vai ter que dizer. Não. Ela tá igual aquela vizinha que gosta de ficar instigando confusão entre... Magna. Vamos, Magna, bota pra fora aí essas emoções. Não, vamos para as outras emoções. As emoções das acusações, das críticas, das palavras duras, das falas duras, né, de mãos limpas e coisas desse tipo. E aí eu vou avançando para o segundo turno e a gente sabe que até que a sua campanha foi de forma muito, muito equilibrada, mas outras também, mas parece que quando vai chegando no final o pessoal vai perdendo um pouco as estribeiras, né? E até que você tem se mantido assim nesse equilíbrio, nessa linha bem equilibrada. Mas aí eu pergunto no segundo turno. No segundo turno a gente sabe, né, pelas pesquisas que a gente tem aí apontado, vem realmente um segundo turno. Então, a composição de apoio no segundo turno, né? Tanto para quem vai receber ou dar, depende de quem esteja lá. Então, eu estou colocando aí nas duas posições, de estar no segundo turno ou, de repente, não estar no segundo turno. E aí, como será isso diante dessas falas, diante dessas coisas, a cara, para que, de repente, bater na porta, usando o termo a palavra do próprio governador Fábio Tidieri, de bater na porta para pedir apoio, vamos esquecer, passar uma borracha sobre isso em questão de dias e a gente voltar a ser amiguinho de novo. Então, é isso que eu lhe questiono, critérios para dar apoio ou receber apoio. E aí, puxando, né, o que você falou sobre o seu trabalho como delegada, que você questionou agora com Narciso, as investigações, coisas desse tipo. Com quem a Daniele teria condição de dar apoio e quem, Daniele, receberia apoio diante de tantas colocações, diante do que você sabe, diante da sua condição como delegada, diante de tudo que a gente viu nessa campanha agora de primeiro turno. Queria que você pudesse ser aí, sim, também coloque suas emoções para fora, né? E seja aí bem transparente nesse sentido. E partindo para uma questão administrativa, transporte público foi uma pauta muito forte, porque vai ser um paraíso, né? Todo mundo vai andar de graça no transporte público. A gente não sabe assim, tem dinheiro. E a gente queria saber onde é que estava todo esse dinheiro, porque tanta coisa vai ser modificada a partir de 1º de 2025, nós vamos viver num mar de rosas, porque tem muita coisa que está sendo aí prometida que vai se fazer e que a gente não sabe por que nunca fez, né? Mas, enfim. Então, transporte público é o que você coloca de forma realmente concreta e viável, que pode realmente ser feito sem prometer esses milagres, né, de uma passagem justa, de um transporte correto, decente e bom para o cidadão. Que você aprimorasse um pouco sobre isso. Ok, Magna, à vontade, Daniela. Vamos lá. Primeiro, Magna pergunta sobre os apoios, né? Veja, eu acho que uma coisa que todo mundo tem que entender é que a eleição, eu não acredito que não tenha segundo turno aqui, absolutamente. Então, a eleição em Aracaju é de 2 turnos. E toda eleição que tem 2 turnos, o primeiro turno é o turno que todo mundo se coloca, que todas as ideias são postas na mesa. Você tem a opção de estar ali ou não estar ali. Eu optei por estar. Né? Repito, não é o mandato em si o meu objetivo. Eu quero um mandato a qualquer custo, eu estou disposta a qualquer coisa, não é isso. Mas estar sempre colocando o meu nome à disposição para as pessoas que acham que a política tem que ser lugar de pessoa séria e honesta, eu vou estar sempre ali no embate. Agora, Magna,
de fato, algumas ofensas ultrapassam o campo das críticas, vamos dizer, construtivas, né? Então, eu não sei como ficaria isso, mas eu estou absolutamente tranquila que a nossa campanha foi limpa, que a gente não atacou ninguém, que a gente não jogou sujo com ninguém, que tudo que a gente apresentou foram propostas, foi voltada para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, eu não teria problema nenhum, né, de transitar se não chegasse no segundo turno com esse meu apoio para qualquer pessoa. Lembrando que eleição no segundo turno é uma eleição plebiscitária, ou é A ou é B, não tem outra alternativa. Essa coisa de votar nulo é um absurdo, é você desperdiçar literalmente seu voto e privilegiar quem está na frente, né? Isso para mim é muito claro. Essa conta é muito clara. Então, agora, como vai ficar? Candidatos que se digladiaram, né? Que a gente sabe que tem 2 candidaturas aí que estão quase se matando. Como é que ficaria esses apoios no pós? Essa pergunta tem que ser direcionada para eles, né? Eu estou absolutamente tranquila. Da mesma forma que estou tranquila de saber... Veja, apoio no segundo turno é importante para todo mundo. Ninguém vai chegar no segundo turno dizendo, esse apoio eu não quero, esse eu quero, esse não quero. Se pudesse se fazer essa escolha, é óbvio que teria alguns apoios que eu teria uma predileção, vamos dizer assim, né? Mas a eleição também não é matemática nesse sentido. Então, Magna, eu estou absolutamente tranquila no sentido de que eu não ofendi a honra de ninguém. Tudo que eu falei está comprovado. Todas as críticas que fiz foram críticas construtivas. Foi por não acreditar em algumas coisas que já existem e por achar que tem solução. E você pergunta do transporte público, essa pergunta é ótima. Porque, assim, eu fico imaginando, né, o transporte zero aqui em Aracaju, gratuito. E veja bem, não é porque eu não acho que a população mereça, não. Absolutamente. Seria muito bom que nós vivêssemos numa comunidade, numa sociedade em que tudo fosse gratuito. Agora, quem paga essa conta, Narciso? Porque é isso que as pessoas não conseguem entender. E eu estava lendo sobre o transporte zero, sobre a tarifa zero, né? E você sabe como foi que surgiu isso? Surgiu lá no governo da prefeita Erundina, em São Paulo, no finalzinho da década de 80, início da década de 90, quando o secretário de transporte teve a seguinte ideia. Ora, mas se o carro da coleta de lixo passa na minha casa todo dia para coletar meu lixo e eu não pago por isso, por que não pode ser assim também com o transporte público? E ele pensou, se existe uma tarifa de lixo ou uma parte do IPTU que vai para custear o lixo, o mesmo pode acontecer com o transporte. Mas veja o raciocínio. Alguém paga esta conta. Então, em todas as cidades onde existe o transporte zero, há o subsídio do município pagando esse transporte. A pergunta que não quer calar é, nós estamos em 2 anos seguidos de déficit primário em Aracaju. O ano passado tivemos déficit primário e esse ano já estamos em déficit primário de novo. E eu não estou dizendo da boca para fora, eu estou falando com base em dados que podem ser coletados no Tesouro Nacional. Dados esses informados pelo próprio município de Aracaju. Então, se nós estamos em déficit, como é que sobra de dinheiro é esse que vai ter para que a gente garanta aquilo que não é execuível? Né? Então, a gente não pode mentir para a população. Portanto, a nossa proposta para o transporte público, óbvio que é uma proposta de transporte de qualidade e que passa necessariamente pela licitação. Porque o que acontece hoje com essa forma precária de contratação? A gente não consegue ter uma padronização das empresas que participam para prestar o serviço. Olha, o ônibus tem que ter tantos anos de fabricação, né? Tem que ter ar-condicionado, tem que ter Wi-Fi, enfim, tudo que você quiser colocar no edital, você coloca, e só vai se apresentar as empresas que preencham aqueles requisitos. Então, é necessário que a licitação exista. E lembrando também que nós estamos hoje em consórcio público metropolitano. Hoje, a presidência de Aracaju. Daqui a alguns anos, a presidência pode ser da Barra, pode ser de Socorro, pode ser de São Cristóvão. E como garantir um transporte zero somente em Aracaju se o nosso transporte é interligado? Então, gente, não se enganem com propostas mirabolantes, enganosas, né? Isso não é possível, ao menos com as finanças que temos hoje em Aracaju. Se nós estivéssemos com superávit, sobrando dinheiro, aí beleza. O gestor pode escolher alguma coisa para dizer, não, eu vou investir mais aqui e poderia ser o transporte com tarifa zero. Vamos à pergunta de alguns ouvintes? Sim. O Leônio quer a Marta primeiro. Como a candidata vê a participação de 3 mulheres na disputa e desejo que as mulheres participem de forma efetiva na vida política e partidária? É aquilo que eu já falei. Acho que é emblemática essa eleição. Temos mais mulheres do que homens, muito mais mulheres.
E é importante ver a nossa participação decidindo e discutindo a cidade, discutindo as coisas, discutindo orçamento. É assim, na Câmara de Deputados, nas câmaras de vereadores, no Senado, as mulheres não podem sentar para discutir orçamento, tributos, não. É como se nós não tivéssemos inteligência suficiente para estarmos ali. Querem só nos colocar em pautas que tenham... Veja, nós precisamos ocupar esses espaços. Então, as procuradorias da mulher, claro, que devem ser preenchidas por mulheres, mas a gente também quer participar de outras ações. Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa briga. Por isso que eu acho que é uma eleição que vai ficar na história, né? E ainda que não tenhamos uma mulher prefeita, né? E eu desejo muito que seja uma mulher, ainda assim, somente pela disponibilidade das mulheres de estarmos, né, nessa eleição, já é um grande passo. E a gente espera que nas próximas, mais mulheres aguerridas, guerreiras, venham para esse combate. Jefferson, no Santa Maria, quer saber se tem como fazer um restaurante popular no Santa Maria. Ótima pergunta. A gente previu as cozinhas comunitárias nos bairros, né? Veja, a insegurança alimentar ainda é muito alta em Aracaju, em Sergipe. Nós temos um dos piores índices de insegurança alimentar. E a gente só tem um restaurante popular, que é o Padre Pedro, que é do Estado. E óbvio que a gente poderia fazer cozinhas comunitárias, né? Uma no Santa Maria, na Zona Sul, na Zona Norte. E como funcionariam essas cozinhas? Com hortas comunitárias, para que a gente pudesse plantar e colher, né, aquilo que fosse usado para fazer os alimentos. E com a utilização de mão de obra da população local. Então, a população do Santa Maria seria utilizada para fazer esses alimentos, preparar esses alimentos e colocar à venda para a população a um preço módico, como acontece no Padre Pedro. Assim, a gente garantiria a segurança alimentar de muitas pessoas. O Bob quer saber, se for Emília e Luiz, ela apoia a Emília? Pode ser Daniele, Emília, Daniele Luiz, Daniele e Andra, né? Então, vamos esperar para o segundo turno, né, para a gente definir como é que vai ficar essa eleição. Muito bem. Dani deixou escapar que no segundo turno terá uma posição e não ficará em cima do muro. Percebeu, Narciso? Quem disse isso aqui é o Jadson Santos, que também é daquele grupo lá, Café com Política. O Jadson, só para deixar claro, né? Eu sempre me posiciono. E quem não se posicionou lá atrás foi a vereadora Emília, e eu falei isso várias vezes, né? Na eleição de 2020, Emília declarou neutralidade, e depois, no debate, quando questionei, ela disse que na eleição entre Daniela e Edivaldo, ela votou nulo. Na minha opinião, ela votou em Edivaldo. Porque se você vota nulo, você está privilegiando quem está na frente. Não esperem essa atitude de mim. Eu vou me posicionar. Mandar um abraço aqui para a Neide, aqui da Veneza, e ela manda aqui, pediu para registrar aqui um abraço para o Wagner da Jabutiana, que é ouvinte assíduo do Jornal da Fã. Daniele passou de segunda força eleitoral na cidade de Aracaju para a quarta força. Isso se deu pelo fato dela deixar de ser oposição para ser situação. Essa escolha dela foi acertada? É o Pedro que pergunta. Pedro, a pergunta talvez tenha que ser outra, né? Se as pesquisas são verdadeiras, essas tantas que estão aí, a pergunta é, por que é que a força do dinheiro ainda manda tanto nas eleições, especialmente na capital? Essa é a pergunta que tem que ficar. Não é a minha força política. O que a gente tem que se perguntar é por que as pessoas ainda vendem o voto? Por que as pessoas ainda acham que quem tem mais dinheiro ganha as eleições? Eleição não é sobre dinheiro, é sobre proposta, é sobre a coragem de fazer o que precisa ser feito. Mas, infelizmente, ainda há uma inversão de valores. O Leone e outros ouvintes aqui perguntam sobre essa questão do segundo turno. Como você já deu uma resposta direta, o Leone faz um complemento que aí eu lhe colocaria. Qual seria o convencimento para ela escolher uma candidatura em segundo turno? Primeiro vamos saber, como eu falei, né? Primeiro vamos saber quem vai estar no segundo turno, se não for eu. E a depender de quem esteja, eu tenho razões para ir para um lado ou ir para o outro. Eu só não vou votar nulo. Eu não voto nulo. Eu posso até votar contrariada. Mas eu vou ter uma votação. Ontem, inclusive, Narciso, só para deixar claro, muitas pessoas... a candidata Niuli, né, ela sempre fala, todo mundo é bolsonarista. Lembrando o seguinte, eu já votei em Lula também, viu? Eu já votei em Lula, já votei em Bolsonaro, votei em Simone Tebet na última eleição. Eu tenho a tranquilidade, a liberdade de dizer que eu posso escolher o voto de acordo com aquilo que eu imagino naquele momento. E veja, não se trata de questão de ideologia. Há quem esteja somente preso à ideologia. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu só voto nisso. Pode ser ladrão, pode ser corrupto, pode ser maluco.
mas eu não deixo de votar porque eu sou de direita ou eu sou de esquerda, né? Eu não me sinto presa a isso. Óbvio que eu tenho as minhas tendências ideológicas, mas eu prefiro votar com a consciência. Então, eu não tenho problema de repensar o voto, né? Não tenho problema. E outra, também não teria problema se fossem duas pessoas que eu não gosto nem de uma nem de outra, mas ainda assim eu acho que eu tenho que me posicionar. Eu não votaria nulo jamais. Marcos da Jabutiana. Pergunta a candidata o que ela acha de alguns candidatos que falam que vai congelar o IPTU. Será que isso é possível? Essa é uma pergunta ótima. Eu também falei sobre isso no debate. Me permita só me debruçar um pouquinho mais sobre isso, Narciso, porque, veja, eu sou da área jurídica, né? Eu trabalhei um tempo na Deltap, trabalhando com crimes tributários. E o direito tributário ele tem dois princípios que são basilares. É o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. O que significa isso? Que qualquer alteração no que diz respeito à carga tributária, ela necessariamente precisa passar por uma lei que autorize isso aí. A vereadora Emília ontem falou que poderia congelar o IPTU por decreto. Não pode. Não pode. Qualquer alteração tem que ser por lei. Então, o fato é o seguinte, em 2025, absolutamente ninguém, conseguiria congelar o IPTU, porque a lei atual, ela prevê as atualizações já, automáticas. Então, somente uma lei poderia revogar outra lei. Um decreto não revoga uma lei. E ela é da área jurídica, ela sabe disso. Então, para deixar claro... E por que ela insiste, então, nessa tese? Aí é bom perguntar a ela, né? Ela ainda vai dar entrevista aqui? Não, né? Não. Seria ontem, mas ela estava afônica, cancelou. Eu tenho um compromisso. Falar sempre a verdade. Eu tenho este compromisso. Né? Mas quem tiver pensando só em ganhar o eleitor na base do grito, aí não é comigo. Então, veja bem, além do princípio da legalidade, ainda tem um detalhe, Narciso. O direito tributário traz o princípio da anterioridade. Ou seja, ainda que houvesse uma lei aprovada no ano de 2025 para congelar o IPTU, esta lei só teria validade em 2026. Então, é juridicamente impossível congelamento do IPTU em 2025. Lembrando que, repito, né, e aí eu sei que a grande maioria de quem nos ouve pode não entender isso, esse juridiquês, mas um decreto não pode revogar uma lei. E a lei atual garante atualizações da lei do IPTU, do imposto. Minha querida Daniele Garcia, o Kleber, o nome seguinte eu não vou saber identificar, mas ele está aqui na transmissão do YouTube. Ela diz aqui, delegada lavajatista, já feliz porque o coleguinha entregou a Deso nos cobres, acho que é isso. Tá feliz com o governador medíocre que não consegue sequer manter cozinhas solidárias em mais de 5 municípios? Clever é o nome dele. Kleber, eu pensei que era meu Clebinho aqui. Clever, veja, eu tenho uma tranquilidade, meu bem, você me chama de lavajatista, isso pra mim eu posso entender como se fosse um elogio, né? Todos os atos de corrupção que chegaram pra mim enquanto delegado, eu apurei. Não sei se vocês fossem delegado de polícia, apuraria, né? Talvez passaria a mão na cabeça de algum corrupto, porque se os processos da Lava Jato hoje estão caindo, os processos que foram decorrentes das minhas investigações, praticamente todos estão dando condenação. Então, você não me ofende me chamando de lavajatista, absolutamente. Eu só trocaria esse adjetivo por mulher corajosa, que enfrentou os bandidos mais poderosos e nunca baixou a cabeça aqui em Aracaju, em Sergipe. A segunda pergunta é o quê? Sobre a Deso, a venda da Deso? Veja, é uma decisão do governador, eu não sou governadora do estado. E a mesma coisa que eu falo com relação a Edivaldo, embora seja secretária, tenha sido secretária do estado, eu tenho a tranquilidade também de discordar de Fábio em alguns momentos. Por exemplo, acho que a fala dele com relação aos professores foi uma fala infeliz? Acho que foi, sim. E veja, eu tenho a tranquilidade de dizer isso aqui. E considero, sim, Fábio um bom governador. Aliás, nós tínhamos, repito, a opção de 2 governadores. Era Fábio ou Rogério. Talvez Clever preferisse Rogério Carvalho e todas as confusões que envolvem a questão da saúde. Eu preferi Fábio. Preferi dar a chance a alguém que não teve, né, nunca teve esses envolvimentos com tantas encrencas judiciais. É isso.
O Alisson diz aqui, se fosse por avaliação do debate, a delegada estava eleita. Obrigado, Alisson, pela audiência. Para encerrar, o Ricardo Correia, em meio a essas várias perguntas sobre o segundo turno, obviamente ele retoma o assunto e ele diz o seguinte: visto a declaração dela, abre aspas, eu gostaria de ver uma mulher prefeita de Aracaju, fecha aspas. Em um eventual segundo turno, se não for ela mais uma das demais mulheres indo com o candidato Luiz Roberto, o apito será para qualquer outra mulher? Veja, eu gostaria muito de ver uma mulher na prefeitura de Aracaju, mas não qualquer mulher, né, Narciso? Mas não qualquer mulher. Quando eu digo que é muito importante termos mulheres na política, sim, é importante que tenhamos, que as mulheres percam o medo de estar aqui. Mesmo sabendo que a gente é agredida o tempo inteiro, inclusive por outras mulheres, né? Como aconteceu ontem no debate, por parte da candidata Candice. Então, eu gostaria de ver uma mulher, mas não qualquer mulher. Então, vamos ver quem é a mulher que vai chegar no segundo turno. E, repito, a minha decisão, né, se eu não estiver no segundo turno, brigando por essa vaga, vai ser uma decisão muito transparente. Né? Eu vou declarar o meu voto e vou dizer as razões. Porque de mim as pessoas sempre vão esperar transparência e coragem de me posicionar. Dani, obrigado pela presença. Fica à vontade aí para as suas considerações finais. Bom, só agradecer a todos pela caminhada, né? Dizer mais uma vez que a gente viu de tudo, vou repetir isso, a gente viu de tudo nessa eleição. Suspeita de rachadinha, abuso de poder econômico, compra de voto, demissão por justa causa. Vimos de tudo. Só não vimos uma coisa, Narciso. O nome de Daniele Garcia envolvido em absolutamente nada. Ninguém tem nada para falar de mim. E veja você, aí alguém pode pensar, algum desavisado, mas é porque você não teve a chance, não foi pro embate. Olha, a minha vida foi devassada várias vezes. Eu enfrentei os bandidos mais poderosos desse estado. Eu sofri diversas ameaças e restrições, né, na minha liberdade de ir e vir. Então, tendo a minha vida devassada várias vezes desde 2020, eu fico feliz de chegar hoje nessa eleição e não terem absolutamente nada para falar de mim. Eu não tenho nenhuma mácula na minha ação, na minha atuação. E veja que eu fui delegada durante 24 anos, eu fui secretária de Estado durante 1 ano e meio, né, e fui candidata 3 vezes. Então, fico feliz de chegar ao fim dessa forma. Espero que a política seja sempre o lugar de gente, repito, honesta e corajosa. Pessoas como eu têm que estar na política. E eu não vou desistir nem da política, nem da população, nem do meu estado, nem do meu município. Obrigada, Narciso. Obrigado, pode boa pedir sorte, voto, claro, né? É fica à 15, vontade. gente. A delegada é 15. Conto com vocês.